Tudo bom, meus queridos alunos do segundo ano do Colégio NAP? Como é que estão vocês? Nossa semana de revisão, né? E você recebeu o material com antecedência suficiente para poder trabalhar com ele. Exatamente, pedi para você imprimir, para que a gente possa acompanhar a aula. Imprimir por quê? Porque você está vendo, olha, o meu material está todo anotadozinho. É importante você lembrar que uma aula de revisão, às vezes, nos faz aprender uma coisa que nas aulas teóricas a gente não conseguiu entender bem. E ficou com aquela dúvida e não perguntou. Na revisão, de repente, o professor comentando todas as alternativas, mostrando por que a alternativa X é a verdadeira e as outras Y, Z não são, a gente, eita, agora eu entendi. Então uma aula de revisão, ela é boa quando ela funciona desse jeito. Quando a gente esmiuça, quando a gente detalha, quando a gente analisa. Tá lembrado dessa palavra em filosofia? Analisar é dividir em partes. Sintetizar é juntar. Sim, esse prefixo grego, a gente pronuncia assim. O Y tem um som de U. É esquisito, concordo. Mas é assim que as línguas funcionam, não é? Então, continuando. A síntese é juntar o que foi dividido em partes. Analisar é dividir em partes. Então, o que a gente vai fazer é uma análise das questões, uma a uma, para que você possa entender. Nem precisa dizer isso, você já sabe que o nosso simulado em julho, né, eu sei que nós já estamos em julho, mas eu estou dizendo da semana que vem, o nosso simulado está em cima dessa revisão. Né? Na verdade, o SSA está em cima dessa revisão. E o Enem, se você é aluno do segundo ano, vai fazer por experiência, também estará aqui. Na verdade, todo o assunto que a gente estuda esse ano, na segunda série, vai também para o Enem. Não é isso? O Enem é um simuladão de tudo que você estudou no ensino médio. Vamos lá? Então, primeira questão. A atitude filosófica, ou seja, para você ser filósofo, começa fazendo perguntas, dirigindo indagações ao mundo que nos rodeia. O que é isso? Como é que isso funciona? Por que é que isso existe? Para que isso existe? Onde começou? Qual a utilidade que isso tem? Quais são as falhas que isso apresenta? Isso facilita a vida da gente? Dificulta? Isso beneficia a quem? As perguntas da filosofia ultrapassam o interesse da ciência. A ciência quer saber como funciona e como se aplica. Pronto. Essa história de perguntar para quê, de que maneira, a quem serve, é justo ou injusto, vale a pena? Essas perguntas são filosóficas. Elas são muito mais profundas e, obviamente, são mais difíceis de serem respondidas. Muito bem. E as relações que mantemos com esse mundo que nos rodeia. Pouco a pouco, porém, a atitude filosófica descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer, à nossa capacidade de pensar. Quando a gente faz perguntas filosóficas, a gente descobre quais são os limites que a gente tem para responder as perguntas. Eu diria que a gente não tem limites para fazer perguntas, mas a gente tem um limite para respondê-las. E como a filosofia faz perguntas muito profundas, as dificuldades de respostas são maiores. Sobre isso, é correto afirmar que filosofia, então, seria, entre muitas coisas, seria o quê? Filosofia, letra A, pode ser entendida como aspiração ao conhecimento sensível. Não.
Conhecimento racional. Conhecimento sensível é o conhecimento da visão, da audição, do paladar, do olfato, do tato, que são conhecimentos falhos. Eles são necessários, mas eles têm um limite. Lógico, sim. Assistemático, não. Sistemático. Para eu ter um pensamento lógico, eu tenho que criar um sistema, um conjunto de métodos para fazer as perguntas e para respondê-las. Não é isso? Da realidade natural e humana. Portanto, a letra A tem 2 erros, sensível e assistemático, e não serve como resposta. Filosofia é tão somente uma forma consciente, sim, mas não é tão somente. E a crítica, não. A característica da filosofia é a crítica, ou seja, ver o que é bom e o que é ruim, o que serve e o que não serve, o que é justo e o que é injusto dentro do mundo que a gente vive. Por isso que a filosofia incomoda. Por isso que filosofar não é muito bom onde existem ditaduras ou onde existem governos que simpatizam com ditaduras. Porque a filosofia faz pensar. E se eu quero tratar as pessoas como bichos, não é como um rebanho, como gado, elas não podem pensar. Gado não pensa. Gado obedece ao comando do vaqueiro. É assim que funciona. Letra B não serve. Letra C é uma forma incoerente, né, de pensar o mundo. É maluquice. Crítica e incoerente, tá louco. Produzindo um entendimento do seu significado e formulando uma concepção específica desse mundo. Não. É uma forma crítica, sim, coerente, produz um entendimento para o significado do mundo, formulando uma concepção genérica, universal. O pensamento tem que servir para todos os homens e para a realidade como um todo. Não é específico para alguma coisa. Isso não é filosofia. Entendeu? Isso é parentesco. Letra D. Filosofia designava desde a Grécia a particularidade, não, a universalidade. Os primeiros filósofos querem saber qual é a substância que existe em todo o universo e não uma substância que existia só na Grécia. Em todo o cosmo. O arquê tem que ser para tudo, não pode ser para um caso particular. Letra D também não serve, então só pode ser a letra E. A filosofia tem que ser pensada como forma consciente e crítica de compreender o mundo e a realidade, não se confunde de maneira alguma com o fato de estar investida inconscientemente dos valores adquiridos com base no senso comum. Ou seja, a gente começa a filosofar a partir do que a gente conhece. Por exemplo, no século XIX, o filósofo vai examinar a questão da escravidão, que ainda existia no Brasil. A escravidão está lá. Por que existe a escravidão? A explicação. Porque existem homens que nasceram para ser escravos. Então os homens são diferentes, os homens são desiguais. Aí o filósofo começa a perguntar: por que o africano é desigual do europeu ou do brasileiro? Qual é a desigualdade? O africano tem um corpo diferente do que os outros seres humanos do mundo? Não. Cabeça, tronco, membros. A pele é diferente. Mas a cor da pele dos homens no mundo inteiro é diferente. Nem todos têm a mesma cor da pele. Então não é por aí que existe diferença. Nem pelo formato do corpo. Os órgãos que compõem esse corpo estão todos no mesmo lugar. Pulmão, coração, estômago. Estão. Então não é por aí anatomicamente que são diferentes. Os olhos estão no lugar? Estão. Uns têm o zóio puxado, outros o zóio maior, um nariz maior, um nariz menor, mais fino, umas orelhas de abano, né, um lábio mais grosso, mais fino. Mas isso existe em todos os seres humanos, essas diferenças. Então todos são diferentes entre si. Ou seja, todos são diferentes e todos são iguais. O africano é mesmo inteligente, menos inteligente? Se é menos inteligente, por que existem africanos que são especialistas em trabalhar com metais? Especialistas em trabalhar com madeira? Os mestres de açúcar, aqueles que davam o ponto, não é? A cauda
da cana-de-açúcar, né, o sumo, né, da cana-de-açúcar, para chegar o momento de fazer o açúcar. É ele que, mexendo aqueles tachos de caldo de cana, dizia: agora sim, despeja aí nas formas para a gente fazer açúcar. Isso é um conhecimento técnico. Os africanos tinham formas de explicar o mundo? Tinham sua mitologia? Tinham sua hierarquia? Eles viviam nas árvores, montados em matos? Não. Eles viviam em cidades, guerreando entre si. Os prisioneiros eram vendidos como escravos aos comerciantes de escravos. Então eles eram homens que tinham cidades, sacerdotes, reis, artesãos, comerciantes, camponeses. Você está vendo? O filósofo, ao perguntar qual é a diferença afinal, ele vai descobrir que a diferença do africano para com o europeu é nenhuma. E que a escravidão não é uma coisa natural. A escravidão é uma imposição. Aí essa ideia alimentava o abolicionismo. E, óbvio, provocava o ódio de quem defendia a escravidão. Porque não havia mais argumentos racionais para defender a escravidão. A filosofia incomoda. Pronto. Filosofar incomoda. Por isso que filósofos foram perseguidos ao longo da história. Desde Sócrates até hoje, filósofos incomodam. Muito bem, letra E para o primeiro teste. Teste 2. Com a emergência da época moderna, Renascimento, Reforma Protestante, mercantilismo, absolutismo, colonização das Américas, o mundo virou de cabeça para baixo. A partir do século XVII, ocorreram diversas mudanças cruciais. Cruciais quer dizer capazes de provocar, né, dor, capazes de provocar incômodo no plano filosófico, científico e religioso. Acabei de dizer. No plano filosófico, as ideias de Aristóteles, Tomás de Aquino, Santo Agostinho vão ser abandonadas. No campo científico, o desenvolvimento da astronomia, Kepler, Galileu, né? Leonardo da Vinci, como é o nome daquele outro menino? Copérnico. Né? No campo religioso, as reformas protestantes, o racha do cristianismo. No campo político, o absolutismo, o declínio do poder da nobreza, a ascensão econômica da burguesia. Né? No campo intelectual, o renascimento, o desenvolvimento das pesquisas científicas, que mudaram a forma do ser humano compreender a si mesmo, compreender o universo e compreender a sociedade em que vivia. Nesse sentido, o que é que a gente pode dizer dessas revoluções na Idade Moderna? A religião foi substituída? Não. A Reforma Protestante manteve o cristianismo. E outra coisa, Marx, Nietzsche, Freud e Darwin são do século XIX e não do século XVII. Né? Marx, Nietzsche, Freud e Darwin são do século XIX. No plano da filosofia, da ciência e da religião, observa-se uma maior liberdade e autonomia do homem para interpretar o mundo natural, social e religioso. Exatamente. Por isso que havia o racha. Né? Por isso que houve crucial. Porque há uma nova maneira de pensar que se contrapõe à maneira antiga. E isso causa dor, isso causa conflito, causa guerras, causa rebeliões, revoluções, revoltas. Lógico. Letra B parece ser a resposta. Letra C. O processo de secularização e racionalização. Secularização quer dizer diminuição da influência religiosa. Promoveu duas visões de mundo concorrentes. O racionalismo e o cientificismo. Racionalismo e cientificismo estão juntos, né? Ciência está junto de razão. Não está separado, não são duas visões diferentes. Está errado. Ocorre a unificação do pensamento filosófico, científico e religioso, promovendo uma indiferenciação dentro do próprio conhecimento. De jeito nenhum. Né? Ao contrário, agora existem várias formas de você interpretar.
dá-se uma valorização do pensamento agostiniano e aristotélico. Eu disse que não. Ao contrário, Aristóteles, Tomás de Aquino, Platão, o mundo antigo, a maneira de ver, acabou-se. Agora é um mundo novo, com novas informações, novas maneiras de explicar a realidade. Letra B para a questão 2. Questão 3. Platão foi um dos filósofos que mais influenciaram a cultura ocidental. Verdadeiro. Para ele, a filosofia tem um fim prático e é capaz de resolver os grandes problemas da vida. Infelizmente, né, não tem sido assim. Platão considera a alma humana prisioneira do corpo, vivendo como se fosse um peregrino em busca do caminho de casa. A alma vive no mundo das sombras, presa ao corpo humano. Só através da filosofia e da razão, a alma se liberta para o mundo das ideias. A alma aí é no sentido de racionalidade. Para tanto, deveria transpor os limites do corpo e contemplar o inteligível. Contemplar o mundo das ideias é raciocinar filosoficamente. Assinale a alternativa correta sobre Platão. Letra A. A teoria das ideias não pode ser considerada uma chave de leitura aplicável a todo o pensamento platônico. Menino, a base do pensamento platônico é mundo das ideias, mundo das sombras. Então eu estou dizendo que não é, está errado aí a letra A. Letra E. A é. Para Platão, a essência das coisas é dada a partir da análise de suas causas material e final. Isso é uma ideia de Aristóteles, do aluno de Platão. Para Platão, a essência das coisas é o mundo ideal, que é o mundo perfeito, imutável e eterno. A verdade não está nas coisas da matéria, causa material, nem na finalidade. Letra E também está errada. A e E. Letra B. Como Sócrates, Platão desenvolveu uma ética racionalista. Sim. Que desconsiderava a vontade, a liberdade, de jeito nenhum. Como é que eu posso fazer uma ética racional se eu digo que não existe liberdade? Então isso é determinismo. Se eu não tenho escolha para fazer o bem, então eu não estou fazendo o bem porque eu sei que é necessário fazer o bem. É uma coisa que eu não controlo. Então não é uma ética racionalista, como um elemento fundamental entre os motivadores da ação. Platão acreditava que o conhecimento do bem era suficiente para motivar a conduta de acordo com essa ideia. Isso aí é verdadeiro. Mas a ética racionalista precisa da liberdade, portanto precisa da vontade. O homem quer fazer ou não quer fazer. Ele fazendo o bem, conhecendo o que é bom, ele deve agir para o bem. Essa era a ideia de Platão, que necessariamente não é. Mesmo fazendo o bem, eu posso escolher o mal. Letra C. Letra C, letra D. Letra D. Platão chamava o conhecimento da verdade episteme. Doxa é opinião. E a opinião está errada. Opinião não tem base. Ele chama o conhecimento da verdade episteme. E uma forma inferior de conhecimento é episteme? Não, ao contrário. Forma inferior de conhecimento é doxa. É quando eu digo eu acho, eu penso, na minha opinião, isso é doxa. Agora, quando eu digo todo corpo solto no espaço tende a cair sob a ação da gravidade, isso é episteme, isso é verdade. É um conhecimento do qual eu não posso duvidar. Está trocado aí na letra D. Letra C, lógico. Você viu que eu deixei a letra C por último. Platão propõe um modelo de organização política, a polis, né? A República de Platão, aquele livro famoso dele, que pode ser considerado estamental, certo? Dividido em camadas, e antidemocrático. Porque são os governantes que determinam o que cada cidadão vai fazer e vai ser na vida. Na escola, os professores, essa era a ideia de Platão, irão ver quais as vocações naturais de cada aluno.
Você vai ser militar, você vai ser camponês, você vai ser professor no futuro, você vai ser filósofo. E nessa república eram os filósofos que governavam. Não havia, portanto, eleições para escolher governantes. Então é antidemocrático. Considerando, para ele o governo não deveria se pautar pelo princípio da democracia, da maioria. Para Platão, as almas têm natureza diversa, né? A razão de cada ser humano, as razões, o espírito individual, de acordo com sua composição. Isso faz com que os homens devam ser distribuídos de acordo com essa natureza. Então o sujeito nasceu com a vocação, com a alma para ser camponês. Então ele não pode ser filósofo. Ele nasceu com a alma. Quem determina isso? Os professores na escola da polis platônica. O que me garante que esses professores, quando forem professores dos filhos, eles vão reconhecer que os filhos não têm vocação para ser filósofos. Eles têm vocação para ser comerciantes. Será que eles seriam honestos o suficiente para dizer, olha, meu filho não tem condição de ser filósofo, vai ter que ser, entendeu? Camponês, artesão. Esse é um mundo ditatorial. Divididos em grupos encarregados do governo, filósofos, do controle, militares, e do abastecimento da polis, camponeses, artesãos e comerciantes. Não. É um mundo dividido e quem divide é quem governa. E quem governa não presta contas a ninguém, porque eles são os melhores. Letra C, para a questão 3. Questão 4. Aristóteles considerava que era melhor para a sociedade a soberania política ser entregue ao povo, à maioria, como ocorre na democracia, do que um governo de homens notáveis. Por melhor que seja o governante, ele tem que ser escolhido. Como na oligarquia, governo de poucos, ou na aristocracia, governo dos melhores, nobreza. Ele argumentava que mesmo um indivíduo isoladamente não é competente no ato de julgar, quando esse indivíduo incompetente se junta na ágora, né, na discussão com a maioria, ele termina julgando melhor. Porque a união reúne as qualidades de cada um e reduz a burrice individual. Essa era a ideia de Aristóteles para explicar por que a democracia, com todas as falhas, é melhor do que qualquer outro sistema. O raciocínio pode não ser bom, né? Eu posso não concordar com Aristóteles, mas eu tenho que concordar com a ideia de que, de fato, a democracia é um sistema melhor. Com todas as falhas que tem, até hoje se mostrou o único sistema capaz de permitir o avanço, o crescimento individual e o crescimento coletivo dos seres humanos. Pronto. A vantagem da democracia, segundo Aristóteles. Letra E. Promover o anonimato das opiniões e decisões. Não porque naquela época o voto não era secreto, né? O voto era aberto, na ágora você levantava a mão, aprovando ou desaprovando. Letra D. Permitir que os grandes homens falem em nome de todos. O texto já está dizendo que é melhor a democracia que o governo de homens notáveis. Então, a letra D é um murro do que o texto está dizendo. Não pode. Proporcionar à maioria, letra C, as vantagens da corrupção. Deus do céu. Isso não é democracia, isso é bandidagem. E nem tem isso no texto. Letra B. Garantir que os defeitos do povo sejam corrigidos por uma elite. Não. Os defeitos são analisados por todos e corrigidos por todos. Letra A, que deve ser a resposta. Combinar qualidades de muitos, da maioria, e neutralizar os defeitos que possam acontecer numa minoria. Na prática isso ocorre? Não. Infelizmente, na prática, as democracias muitas vezes permitem a ascensão de governantes ruins. Pronto.
As democracias têm isso. É claro que há democracias que aperfeiçoam esse sistema de escolha para evitar que gente safada, gente mentirosa, né, gente hipócrita, nojenta, né, chegue ao poder. A Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, a Suécia, Finlândia, Noruega, né, tem mecanismos para evitar isso. O Brasil ainda não tem. Então, vez por outra, né, em eleições municipais, estaduais, federais, a gente elege gente que não corresponde ao ideal democrático. Mas a gente vai aperfeiçoando. Paciência. Letra A para a questão 4. Questão 5. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural. Quer dizer, todos os homens nascem com a capacidade de serem racionais a respeito de certas questões religiosas, inclusive, ou seja, o homem não só tem a capacidade de entender como funciona o mundo, como de compreender as coisas de Deus pela razão. Discorrendo sobre a possibilidade, discorrer quer dizer escrevendo, falando, né, dialogando, sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que existem duas possibilidades, duas modalidades, duas maneiras de verdade acerca de Deus. A primeira se refere às verdades da revelação, ou seja, coisas que Deus disse aos homens e que a gente não é capaz de compreender. Por exemplo, como é possível entender que Deus é ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo três pessoas diferentes? Deus é um, mas se ele se apresenta ao ser humano de três maneiras diferentes. Isso é uma ideia cristã, né? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses. São três formas de Deus se apresentar aos homens. Não tente entender, porque não dá para entender. Pronto. É isso que Tomás de Aquino está dizendo. Deus, a trindade é uma ideia que depende da fé. Pronto. Mas, por exemplo, a razão humana pode elencar argumentos para provar que Deus existe. Isso é a crença em Deus pela razão. Eu não posso entender Deus uno e trino, mas eu posso entender que Deus existe. Pronto. É isso que Tomás de Aquino está dizendo. A partir dessa explicação de Tomás de Aquino, o que é que melhor expressa o que Tomás de Aquino pensa? Letra A. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. Não. Não é isso que Tomás de Aquino está dizendo. Letra E. Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer de Deus. Errado. Tomás de Aquino diz que a razão pode nos levar a conhecer Deus. Letra B. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Não. Deus concede a gente a razão. Através da razão a gente pode chegar à verdade. Está errado, letra B. Letra D de dado. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus? Não. A razão não alcança todas as verdades. É preciso também a fé, a revelação para certas coisas. Então, o que Tomás de Aquino está dizendo? Letra C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Certíssimo? Letra C. Questão 6 começa com um texto. O pensamento moderno caracteriza-se pelo crescente abandono da ciência aristotélica. Um dos pensadores modernos, desconfortáveis, né, com a lógica de Aristóteles, considerando que a lógica de Aristóteles não permitia explicar o progresso do conhecimento humano na física, na química, na biologia, na matemática. Lógico, a ideia de ciência de Aristóteles era limitada ao que ele tinha na época que ele viveu, né? Foi Francis
Bacon. No livro chamado Novum Organum, quer dizer, a nova organização, a nova síntese, Bacon formulou o método indutivo. É o método experimental, em que você observa, por exemplo, eu quero saber por que é que a água vira vapor fervendo. Então eu coloco uma certa quantidade de água, e aí escrevo 1 litro d'água dentro de uma panela, sobre um fogo a uma temperatura de 200 graus. A água começa a ferver, minuto 0. Botei a água, acendi o fogo, minuto 0. A água começou a ferver 5 minutos depois. A partir do 7º minuto começou a fazer fumaça. Durante 1 hora, a água foi reduzindo o seu tamanho e a fumaça continuou a existir, até que não ficou nenhum vestígio de água. Resultado, a água virou fumaça. Pronto. Isso é o método indutivo. É o método experimental anotado, controlado. Vamos fazer de novo. 1 litro d'água, uma panela. 2 vezes, 3 vezes. 4. Aí você descobre o quê? Que, através daquele experimento particular, toda a água que ferve vai virar vapor. Pronto. Aí eu chego a um experimento científico. É um método indutivo. A partir de experiências particulares, eu chego a um conceito universal. O método indutivo substituía o silogismo de Aristóteles. Não é todo homem, todo ser humano é mortal. Pedro é um ser humano, logo Pedro é mortal. Esse silogismo se aplicava muito bem a algumas coisas, mas não explicava, por exemplo, o movimento de translação, né? A existência das 4 estações, né? A velocidade, por que é que um corpo aumenta a velocidade à medida que ele cai. A questão é essa. O conhecimento de Aristóteles era limitado. E o mundo novo que estava se abrindo na Idade Moderna, século XVI, XVII, requeria novas explicações. Com base nos textos e nos conhecimentos sobre o pensamento de Bacon, em que consiste o método indutivo. O que é o método indutivo? Derivação de consequências lógicas. Isso é o método silogístico. Todo ser humano é mortal. Pedro é ser humano, logo Pedro é mortal. Isso é o método do silogismo. Letra A. Letra E. Na observação de casos particulares revelados pela experiência, os quais impedem a necessidade e a universalidade. Não, ao contrário. É estudando que a água aqui ferveu a 100 graus e virou vapor. A água na casa de mamãe, na casa do meu irmão, na casa da minha tia, a água em todo lugar fervendo vira vapor. Pronto, eu crio uma regra geral. Letra E está errada. Letra B. No estabelecimento de leis universais necessárias com base no silogismo. Não, isso é o pensamento de Aristóteles. Não serve para física nem para química. O método indutivo, né, desmente Aristóteles. B não pode. Letra D de dado. Na inferência de leis naturais baseadas no testemunho de autoridades científicas. Não existe autoridade científica. Para ter autoridade científica, você tem que demonstrar que aquilo que você está dizendo é verdade. Por isso existem os gráficos, a estatística, as experiências. Como é que eu sei que uma vacina funciona? Eu pego 3.000 pessoas e começo a fazer experiências com 3.000 pessoas, aplicando a primeira dose, aplicando a segunda, vendo a reação. Aí eu vou dizer, olha, destas 3.000 pessoas, 75% não tiveram mais a doença. Então eu digo que a validade, a eficiência dessa vacina é de 73%. Porque eu fiz uma experiência. Não é eu chegar e dizer, olha, não tem valor nenhum. Qual foi a experiência que o senhor fez? Nenhuma. Mas eu penso que, na minha opinião, isso não funciona. Ciência funciona com dados, com estatística. É assim que funciona. Muito bem. Letra C. Na postulação de leis universais, com base nos casos observados na experiência, os quais se repetem, se apresentam com regularidade. Pronto. Letra C. É isso para o 6C. Questão 7.
De acordo com seus conhecimentos sobre a ética de Spinoza, Spinoza entendeu, fez uma ética como uma demonstração geométrica. A gente viu isso no livro, né, estudando isso na aula. Que a ética, né, para Spinoza é resultado do esforço humano. Né? Não é fácil fazer o bem, fazer o justo, o bom, o honesto. Não é fácil. É um esforço. Para quê? Para que a gente possa, não é, em sociedade, conviver sem medo, sem problema, sem estresse. Tem que funcionar assim. É correto afirmar: a necessidade não se aplica às ações livres do homem. O que é preciso para a gente agir em sociedade? É a gente não fazer o mal aos outros e nem a si próprio. Então a necessidade se aplica. É necessário que a gente faça assim, porque senão vai dar errado. O homem virtuoso procura agir com compaixão. Não, isso é piedade, isso é misericórdia, entendeu? A ética não funciona desse jeito. Aí eu vejo um pobre e dou uma esmola. Não. A ética diz que eu tenho que acabar com a injustiça que provoca o pobre. Não é deixar os pobres existirem para eu dar esmola. É acabar com a pobreza. Isso é que é o mais importante. É o que Spinoza diz. A felicidade é um prêmio da virtude. Ou seja, fazendo bem eu serei feliz. Não necessariamente. Eu posso passar a minha vida inteira fazendo bem, né, e ser preso. Porque algumas pessoas não gostaram do bem que eu fiz. Não é isso? Sou denunciado como... E hoje virou mania, né? Havia um bispo aqui, um arcebispo aqui em Recife, que dizia que quando ele ajudava os pobres, era chamado de santo. Quando ele dizia que a pobreza existia pela injustiça social, ele era chamado de comunista. Tá vendo? Então, chamava-se Dom Helder Câmara. Dom Helder Pessoa Câmara, esse arcebispo aqui de Olinda e Recife. Então, várias vezes ele foi considerado inimigo do governo brasileiro. Na época, o governo brasileiro era uma ditadura. Por quê? Porque ele dizia a verdade. Não basta eu fazer o bem, ajudar o pobre. Eu preciso acabar com a injustiça social. Letra D. Quanto mais um homem se esforça para preservar o seu ser, qual é a essência do homem? Ajudar outro ser humano. Conviver em sociedade, mais ele é virtuoso. Então, para Spinoza, a virtude, a moral, não é? A ética é você ser o que você é. E o que o homem é? Ele precisa dos outros. Tanto que a gente vive em sociedade. Aristóteles já dizia, não é? O homem é um animal social. Andros zoon politikon. O homem vive na polis. O homem não vive isolado numa ilha. E aí a letra E você vê que está errada. O homem é mais livre na solidão. Não, sozinho, ninguém é nem livre, nem preso. A ética exige a convivência. É difícil. É difícil a gente conviver, é difícil a tolerância, é difícil, mas é isso que a gente tem que perseguir, segundo Spinoza. Questão 8. Segundo David Hume. David Hume diz que essa história de causa e efeito não é verdadeiro, né? Os fenômenos acontecem, a gente se acostumou a vê-los repetir-se, mas David Hume diz que não existe um nexo causal necessário entre, né, o que a gente vê e o que aconteceu antes. Nós terminamos fazendo esse nexo causal para poder entender a realidade, mas não é necessário que isso funcione assim. Letra E. Só as ideias inatas são capazes de construir o raciocínio lógico. Não. Isso é uma ideia de Kant, que a gente ainda não estudou. O ato de conectar os objetos a partir dos valores e interesses utilitários, interesse utilitário não, isso é uma ideia de William James, século XIX, começo do século XX. O conhecimento a priori da natureza, a priori quer dizer antes da experiência,
são as ideias inatas. David Hume é contra essa história de ideias inatas. Ele diz que todo conhecimento vem a partir dos sentidos. Ninguém nasce com o cérebro, com a capacidade para pensar. A gente aprende a pensar vivendo. Letra B, o nexo fixado por Deus na criação. David Hume é ateu. Não existe Deus. Letra A. O resultado da nossa forma habitual de perder os fenômenos é o hábito de a gente ver que soltando a caneta ela cai, soltando a capa do óculos ele cai, soltando o óculos ele cai, e a gente diz que todo o corpo solto no espaço tende a cair sob a ação da gravidade. Cria-se uma lei. Mas David Hume diz que não existe o nexo necessário para que isso aconteça. O simulado é isso aí. Tá certo? Bom simulado. Boas férias. Até agosto.